Quantas vezes você já deu um sorrisinho sem graça numa situação bem desconfortável, porque você não queria ser desagradável? Eu sou a Cacau Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast. Eu sei exatamente onde isso vai dar. Se você gostar desse episódio, se inscreve, curte, comenta, compartilha com as amigas, para que vocês também possam aprender a devolver o desconforto. E por que a gente tem tanto medo de ser mal vista, mal interpretada? Eu tenho pra mim que a partir do momento que você nasceu mulher, já existe um peso muito grande em cima de você para que você seja ensinada a cuidar, a acolher, a ser suave, a ser palatável, a ser tranquila, a não se fazer de louca e muito menos transformar um ambiente num lugar desconfortável. Só que isso pode muitas vezes cobrar a nossa saúde mental e principalmente o nosso conforto. Quantas vezes na sua vida você já se colocou ou você permitiu estar em posições desconfortáveis para garantir o conforto das outras pessoas? Seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, seja nos relacionamentos, seja nos afazeres domésticos. Quantas coisas ficam nas suas costas e quantos sorrisos amarelos você precisa entregar para que de alguma forma você sinta que está fazendo a sua parte? E por que isso de alguma forma poderia te beneficiar? Eu acredito que hoje a gente precisa aprender a devolver esse desconforto, a começar a devolver os comentários desagradáveis, as piadinhas sem graças, as explorações que acontecem na mesma moeda. Ah, então pode ser que a partir disso eu acabe quebrando alguns relacionamentos, me afastando de algumas pessoas. E eu te devolvo a pergunta: por que que você gostaria de ter pessoas que exploram a sua boa vontade dentro do seu ciclo de amizades? Bom, e eu acho que isso deve aparecer bastante pra você também nos seus atendimentos de tarô, né? Definitivamente. Acho que é um dos assuntos mais presentes em qualquer sessão. Assim, como eu falei, é culturalmente esperado que a gente haja sendo mais palatável nesse sentido, né? Então, é muito comum ver pessoas no geral, principalmente mulheres, se anulando e anulando as próprias vontades para colocar o desejo dos outros como prioridade, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja onde for. E isso é feito de uma forma tão natural que não é nem consciente. A pessoa nem percebe que chega a estar fazendo isso consigo mesma, que não está se colocando no primeiro lugar, que está negligenciando os próprios desejos, que está negligenciando as próprias vontades por conta da vontade do outro que muitas vezes não beneficia ela em nada. Eu vejo que essa questão e a gestão de raiva são os principais pontos que as mulheres têm passado ultimamente, porque elas não têm sabido gerenciar e realmente identificar esses sentimentos e esses padrões de comportamentos nelas mesmas, sabe? A raiva, ela é tida como algo feio, né? A partir do momento que você tem uma crise de raiva, você é maluca, você é louca, você é descontrolada, você tá de TPM, você sempre vai ser vista e julgada como aquela que não consegue se controlar, né? Não tem autocontrole. E quando a gente coloca isso, né, no devolva o desconforto, no saiba devolver o desconforto, é sobre entrar em contato com esses sentimentos e utilizar eles como motor para mudar essa realidade, né? Uma vez que a gente sente raiva, a gente vai ter que sim se colocar em posições de desconforto, colocar os outros em posições de desconforto, para que você não se permita permanecer desconfortável. Você provavelmente não sentiu raiva do nada. Não veio do nada esse sentimento. Foi reação a algo que fizeram para com você. Então, por que que você vai se permitir engolir esse sentimento e simplesmente agir como se nada tivesse acontecendo, sendo que tem sim algo acontecendo? Só porque você não quer, ah, não, eu não quero que o outro me veja sentindo algo tão feio de se sentir, como se qualquer sentimento tivesse algum julgamento de valor, de bom ou ruim.
E tudo bem ele fazer você se sentir desse jeito também? Exato. Qual que é a liberdade que as pessoas têm tido para se sentirem confortáveis em agir com você dessa forma? Às vezes é alguém que está tão acostumado a se comunicar com você de uma maneira grosseira, que ela nem percebe mais que está fazendo, porque você só aceita como se fosse algo comum. Alguém que está tão acostumado a fazer piadinhas sem graças e comentários desnecessários sobre o seu corpo, sobre o seu comportamento, sobre as suas vontades, sobre o qualquer coisa que envolva a sua identidade, que você só dá uma risadinha como se aquilo fosse super normal, então a pessoa acha que tá tudo bem. E eu falo, enquanto a gente não comunica aquilo que a gente está sentindo, os outros nunca vão saber. E quanto mais as pessoas sentirem que têm liberdade de agir de tal forma com você, mais elas vão agir, porque para elas tá tudo bem. Tá doendo em você, não tá doendo nelas. E às vezes a gente não precisa também trazer a discussão, né? Às vezes a gente não precisa falar, ô fulano, você tá me incomodando. Mas às vezes a gente pode devolver com um silêncio, a gente pode devolver com o questionamento de volta, porque a pessoa acha que tá sendo muito engraçada até o momento que você fala, ué, mas não achei graça, você pode me explicar? Nossa, essa artimanha ela é perfeita. Primeiro que assim, o silêncio, se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Uhum. Entende? Eu tenho isso pra minha vida. Uma vez que alguém fez uma piada e você não riu, você só olhou sério pra cara da pessoa, ela já vai entender. Ela já vai perceber. Você não precisa falar uma palavra. A partir do momento que você não dá risada e você encara, ela percebe, a situação fica desconfortável. Ela fica desconfortável. Não é mais você que tá numa situação desconfortável. E a partir dali ela começa a se tocar que tem um chão ali que ela não pode pisar. Esse limite é muito importante de colocar, sabe? Porque tem pessoas que elas não se importam. É isso. Tem pessoas que não se importam. Então, quando existe aquela piadinha, aquele comentário ali no seu trabalho, aonde tem um fundinho machista, sabe? Aquele comentário que tem um fundinho homofóbico, aquele comentário que ele é meio ambíguo, que às vezes está falando uma coisa, mas no fundo você Te entende deixa que em tá. dúvida se você deveria estar se sentindo desconfortável ou não. Será que eu escutei demais? Será que eu Será tô que eu não tô sendo entendendo problematizado? errado? Será que eu não tô problematizando demais? Na dúvida, devolve com uma pergunta. Nossa, eu não entendi esse seu comentário. Você pode me explicar? Pronto. Você tá num ambiente profissional. Exato. E assim, se a pessoa ficar desconfortável de te explicar, por que que ela fez aquele comentário num E por que primeiro que ela momento? ficou desconfortável de te explicar? Porque ela sabia. Ela sabia que era algo inadequado. Ela sabia que era algo que geraria algum tipo de constrangimento para alguém. Então, por que que ela sentiu liberdade em agir dessa forma? E isso pode ser aplicado não somente no ambiente de trabalho, mas em qualquer outro cenário, sabe? Uma coisa que você precisa aprender na vida, e a partir do momento que você aprende a falar, você nunca mais quer parar de falar, é o não. Uhum. 3 letrinhas, um acento, e que transformam a nossa vida de uma forma magistral. O não é uma questão de posicionamento. É sobre comunicar de forma clara aquilo que não está dentro do seu acordo, que não é algo que condiz com você, não é algo que está confortável para você. Então, se alguém chega e te fala: Nossa, mas será que você não deveria emagrecer alguns quilinhos? Você simplesmente olha para a cara da pessoa e responde: Não, eu tô feliz com quem eu sou. Hoje em dia Ou, na moda, né, do tipo, ai, mas você já tentou o Ozempic? Você já tentou o Monjaro? Porque hoje em dia o uso dos remédios tá meio que normalizando de volta falar do corpo das pessoas, né? Então, Exatamente. Então, hoje, algo que tinha amenizado, não tinha acabado porque nunca acabou, mas tinha amenizado é isso, o comentário sobre o corpo. Ah, porque você emagreceu. Ah, porque você engordou. Ah, como que você fez? Ah, tá feia, tá bonita, tá maior, tá menor, tá isso, tá aquilo.
Primeiro, que qualquer tipo de comentário, ele é desnecessário porque você nunca sabe pelo que a pessoa tá passando. Você não sabe se ela engordou por conta de uma doença, se ela emagreceu por conta de uma questão mental, se ela passou por algum trauma na vida. Então, nem sempre o corpo está diretamente ligado com uma vontade inerente e pessoal. Pode ter sido consequência de algo, né? A mudança física pode ter sido consequência de qualquer coisa. Então, já é desconfortável você comentar sobre isso. Eu nem acredito que eu estou novamente reforçando isso na internet em pleno É 2025. sempre bom falar o óbvio. Exatamente, mas é bom falar o óbvio. É completamente desnecessário você tecer qualquer comentário sobre o corpo de alguém, porque você não sabe de onde veio essa mudança. E hoje em dia as pessoas estão novamente confortáveis de questionar, de perguntar, de saber se é isso, de saber se é assado, de forma aberta, como se não fosse nada demais. E é importante a gente novamente colocar essas pessoas no lugar de você não tem o direito de fazer isso. Eu não te dei a liberdade de comentar sobre o meu corpo. Eu não te dei a liberdade de falar de qualquer mudança que aconteceu. Eu não aceito que você haja dessa forma comigo. É isso. E, assim, isso acontece muito no trabalho. A gente já falou sobre a piadinha mal intencionada, sobre o desconforto, mas também é uma questão de permitir ser é, desagradável em alguns momentos que não estão relacionados somente a isso, mas que também estão relacionados ao jeito com que as pessoas estão acostumadas a te, entre aspas, explorar, né? A te sobrecarregar de trabalho, a te enxergar como e te colocar num lugar de pô, você deveria estar grato de ter um emprego, né? Então, esse momento de poder se ver no seu valor ali, né? De você é um funcionário que precisa impor limites. Mesmo que as pessoas do seu trabalho, principalmente os que estão acima de você, fiquem um pouco desconfortáveis com isso. Exato, por exemplo, ai, vão te mandar uma mensagem às 11 horas da noite para que você resolva um problema que não é urgente, que pode esperar o dia seguinte para ser resolvido. Você tem o direito de se posicionar e falar: não, eu resolvo amanhã. Lógico que não com essas palavras, você tem que ser um pouco mais político no ambiente de trabalho. Mas é importante que exista essa barreira para que você não seja completamente explorado. Porque é isso, você muitas vezes é contratado para uma função, quando você vê, você está fazendo três, você está fazendo hora extra e não está sendo pago por isso, ou então não existe um banco de horas onde você consiga ter um gerenciamento do seu tempo, você não tem direito, não tem espaço para poder fazer um exame, para poder ir no médico, para não tem direito de ficar Isso doente. quando a pessoa é CLT e não PJ, porque PJ ainda tem toda a questão da precarização do trabalho, E né? a gente sabe que tem toda a questão do sistema capitalista, toda a questão de pessoas pobres que precisam garantir o emprego para poder manter as contas pagas e a vida funcionando. E isso, consequentemente, gera exploração. Só que se você já está numa posição e num ambiente onde você tem um pouco de espaço para aplicar os limites, é importante que você faça. Não colocando o seu emprego em risco, não sendo grosseiro, nem nada nesse sentido. Mas também para que você se valorize como profissional. Porque uma vez que você não se valoriza, uma vez que você não exige seus direitos, uma vez que de tempos em tempos você não se coloca num lugar ali de solicitar um aumento, de solicitar uma promoção, de se desafiar, é importante que porque senão as coisas sempre vão continuar da mesma forma, sabe? Se você não se coloca num lugar de ser valorizado, dificilmente você vai encontrar uma estrutura de empresa em que as pessoas naturalmente vão querer te valorizar. Sempre vai ser mais interessante ter o funcionário competente que trabalha mais e que você paga menos.
E que tá feliz com isso. E Que que tá tá feliz com grato. isso, e que tá grato por isso. Porque essa é a questão, as pessoas, elas sempre acreditam que a gente precisa estar grato por coisas que são obrigações. Ah, a mulher precisa estar grata pelo marido ajudar em casa. Se os dois estão morando dentro da casa, e os dois são adultos funcionais, então os dois precisam responder sobre as responsabilidades da Não casa. existe ajudar. Não existe ajudar. E isso quando a gente não vem falando de filhos, né? A questão de você também conseguir devolver o desconforto nesse lugar e ser desagradável nesse lugar é importante. Se uma mulher chega e se posiciona e fala: "Eu não quero ser mãe, eu não quero ter filhos". E alguém vem questionando: "Ai, mas você vai ficar sozinha quando você for mais velha, e a sua família, e a sua mãe não quer ser avó". Mas de que adianta minha mãe querer ser avó se eu não quero ser mãe? Entende? E então, também se posicionar como a vida é minha, as escolhas são minhas e ponto, é importante. Eu também vejo não somente a questão das mulheres que não querem ter filhos serem questionadas sobre isso, mas as mulheres que querem ter filho, mas querem ter um só. Nossa, mas você não vai dar um irmãozinho para ele? Ou então a mulher que quer ter 3 filhos, que quer ter 4 filhos, quer ter uma família grande. Nossa, mas você é parideira? Mas Pra que chega, né? chega, né? Pra que você quer tanto? Pra que você quer tanto filho? Então, eu acho que o princípio das coisas é, em algum momento a gente sempre vai desagradar. Se a gente se posicionar ou não se posicionar, sempre vai estar desagradando alguém. Sempre vai estar desagradando um ideal, seja ele cultural, seja ele pessoal, seja alguém da família, seja alguém do trabalho. E se você não está desagradando essas pessoas, eu tenho certeza absoluta que você está desagradando a si mesma. E essa é a pior coisa que você pode fazer com você. Porque no fim das contas, você vai acabar se desrespeitando como pessoa, se desrespeitando seus ideais, desrespeitando as suas vontades, desrespeitando aquilo que você é. E a partir do momento que você faz isso, você se desconecta da sua essência. E aí você começa a se perder de você mesma. Então, é um tiro no pé de um tamanho que a gente acha que é tão pequenininho e no fim vira uma catástrofe tão grande. E eu acho que a gente falou também, posso voltar um pouquinho na questão familiar? Porque a gente falou também, né, de falar com o seu parceiro, né, sua esposa, seu marido. Nem sempre é tão fácil, porque tem gente que tá vivendo um relacionamento tóxico, mas é pra ser mais fácil, né, nesse sentido, porque Deveria ser. deveria ser mais fácil. Às vezes, na questão de parentes mesmo, às vezes é mais fácil falar para uma tia que ela tá sendo desagradável, para um primo, para um cunhado, mas nem sempre é tão fácil quando é sua mãe que faz o comentário desagradável, quando é seu pai que tá falando do seu corpo, quando é, enfim, sua avó, quando essa estrutura ali materna e paterna que está te deixando desconfortável e está te desrespeitando. Por que é tão difícil? Eu acredito que é toda a questão da hierarquização que existe nessas relações, né? É natural que desde pequena a gente entenda e cresça acreditando que os nossos pais são a autoridade, que os nossos pais são as pessoas que sabem o que está acontecendo, que sabem o que fazer, o que deixar de fazer. São as pessoas que estão ali vivas, mais conscientes possíveis das atitudes deles. Eles estão corretos, né? Existe toda a questão do não desrespeitar pai e mãe, né? Toda a lógica e moral cristã, né? Do honrar pai e mãe, independente de qualquer coisa. Mas às vezes os pais e as mães, eles também são desagradáveis, eles também são inconvenientes. E é importante que a gente imponha esses limites. Uma vez que a gente não é mais criança, uma vez que a gente é adulto, uma vez que a gente já entende o que é certo e errado, as outras pessoas, elas também têm capacidade de aprender. E muitas vezes os pais e as mães, elas acreditam que exatamente por ter te criado, elas têm uma liberdade maior Elas de têm falar as direito, né? coisas. Elas têm direito, é isso, elas têm direito de serem desagradáveis, quando não, não tem. Ninguém tem, independente de quem seja a pessoa. E às vezes você vai se colocar em situações desagradáveis. E eu acho que as pessoas elas têm um medo mesmo de como que elas vão ser percebidas depois disso? Como que vai ficar a relação com as pessoas? E aí eu tô falando não só
no familiar, mas no trabalho, na rua, os conhecidos, os amigos. Como que vai ficar a minha relação depois disso, né? E eu acho que exige uma coragem, né, de ser realmente, não, eu vou pra essa pessoa, eu vou ser mal vista. Ela vai comentar de mim depois. Ela vai falar, nossa, não falo mais nada com a fulana, porque ela não aguenta brincadeira. Ai, não falo mais nada com o ciclano. É isso, eu sou uma militante do direito de ser mal vista, tá? Vista como chata, vista como desagradável, porque assim, uma coisa que eu tenho pra mim é que eu não serei desagradável com alguém que não foi primeiro desagradável comigo. Não vem de graça qualquer tipo de posicionamento que exista. E as pessoas elas estão acostumadas a não receberem limites ou conviver com pessoas que aceitam qualquer coisa. E é importante que elas comecem a pensar antes de falar. Não tô falando sobre pisar em ovos, sobre ser alguém que não tem abertura para poder ser questionada, sobre alguém que não pode, de alguma forma, receber qualquer tipo de comentário contrário que vai, nossa, rodar, virar casaca, sabe? Quando não é isso, não é esse o ponto. A questão aqui é sobre pessoas que, de alguma forma, se sentem tranquilas em agir de uma forma desagradável com você. Ah, não posso comentar mais nada que fulana responde. Se o que você comentou é desagradável, sim, você tem que responder. Ah, por exemplo, uma coisa que tá acontecendo ultimamente nessa internet, ou que tá chegando muito pra mim, não sei. É um conteúdo que tá chegando muito pra mim. É questão de cabelo, entendeu? De cabeleireiro. Gente que vai no cabeleireiro e que não fala que não gostou. Ou então, gente que vai no. Gente, Pois peraí. é. Gente que vai no cabeleireiro e o cabeleireiro cobra R$ 1.000 a mais no procedimento, sem comunicar, e a pessoa paga, sem falar nada. Gente, botem essa boca no mundo. Vocês nasceram com boca pra falar. Não, eu entendo Entende? as pessoas serem meio introvertidas e. é, Porque eu sou um pouco também, um pouco tímido nesse sentido de não querer incomodar. Mas peraí, gente, você tá pagando por um serviço. A pessoa não é sua amiga. A pessoa é um profissional. Você tá pagando por um serviço. Você se deslocou para um lugar. Você o mínimo é o seu direito. É a Geralmente mesma fez um orçamento fez o já. orçamento antes, então o combinado não sai caro. É a mesma coisa do vamos normalizar a gente reclamar sim pro açougueiro quando ele coloca 500 gramas a mais na carne que a gente pede, gente. Sim, Ah, mussarela, deu 200, você pediu 110, desculpa, você vai ter que tirar a mussarela, entendeu? exato, entende? É sobre você se fazer ser ouvido. Porque quanto mais espaço você der, mais espaço as pessoas vão tomar. Então, bota a boca no mundo, fala, reclama, se posiciona, coloca o limite. Uma vez que você começa a fazer isso, é libertador, porque você vai deixar de passar por situações desconfortáveis a partir do momento que você começar a deixar de aceitar que as pessoas te coloquem nesse lugar. E quanto mais você faz isso, com menos frequência as pessoas vão agir dessa forma, Menos porque elas. desconforto você vai ter, né? Exato, porque elas já sabem como você funciona, elas já sabem que ali não pode pisar, já sabem que tipo de brincadeira não pode fazer, já sabem que aquilo vai gerar uma situação desagradável. Então, quanto mais você se posiciona, menos desconforto você passa. E eu acho que o que você falou lá no começo é muito. Se aplica muito, do tipo, as pessoas que estão ao seu redor, amigos mesmo, né? Se elas estão confortáveis em te deixar desconfortável, se elas estão confortáveis em fazer coisas que te ofendem, por que você continua sendo amigo dessas pessoas? Porque não é normal, gente. Se você é amigo das pessoas, obviamente alguma coisa ou outra vai te irritar naquela pessoa, assim como coisas suas vai te irritar nela. Só que Isso é de convivência humana, é de básico. convivência humana. Só que, às vezes, a gente tá partindo do princípio que todo mundo quer o bem do próximo ali. Numa relação de amizade, você sempre vai querer o melhor pro seu amigo. Então, por que que essa pessoa tá se sentindo tão confortável sabendo que te incomoda? Em fazer um comentário sobre o seu corpo, É. em te zoar por conta de um gosto que você tem. Ai, mas você gosta de K-pop, por exemplo. Que é uma coisa que você É uma já coisa que julga. eu não gosto de K-pop. Mas se a pessoa gosta, gente, e daí? Não tá afetando minha vida, não tá botando pra eu escutar. Não é nada que vai fazer diferença pra mim. Então por que que alguém tem que ficar o tempo inteiro zoando os seus gostos? Tirando com a sua cara por conta das coisas que te fazem bem. Ah, mas você
colocou uma roupa nova, uma roupa chique para assistir o Diabo Veste Prada. E daí, isso está fazendo mal para quem? Entende? Então são às vezes um comentário pequeno, às vezes um comentário sobre o seu corpo, às vezes uma zoação sobre a sua competência, às vezes uma piadinha sobre a sua inteligência, às vezes um comentário sobre o seu relacionamento, às vezes É isso. sempre é um palpitezinho, um comentáriozinho, uma piadinha, que no fim das contas, se você somar tudo, você tá distribuindo o sorriso amarelo e voltando para casa com um monte de sapo entalado na garganta, quando não há necessidade disso acontecer. E vamos combinar que no ambiente de amizade deveria ser o que menos acontece, porque a gente escolhe as nossas amizades, gente. Tudo bem que é muito causado pela circunstância, pelo ambiente, mas você escolhe de quem você é amigo. Então vamos escolher melhor, pelo menos. Exatamente. Não permita na sua vida pessoas que te coloquem nesse lugar. Porque é melhor você estar com poucas pessoas ao redor e que são pessoas que você sabe que, caraca, vale a pena que elas estejam ali mesmo, do que cheia de gente que no fim não tá ninguém torcendo por você, nem agregando em nada de fato na sua vida. É só alguém divertidinho de ter por perto. E é isso. Acredito que ainda tem muito a se falar sobre esse assunto. Porque dá pano para manga, existem exemplos, existem situações, existem circunstâncias, porque é algo tão normalizado, é algo que a gente faz com tanta naturalidade e no fim não deveria ser assim. Então vamos começar a aprender a ser mal falada, mal interpretada, a ser chata, a se posicionar e principalmente a partir do momento que você está desconfortável, se pergunte como que eu posso devolver isso. É com um sorriso amarelo? Não. É com silêncio? Pode ser. É com uma pergunta do me explica esse comentário? É com não, eu não gostei disso que foi colocado aqui. De alguma forma você vai conseguir devolver essa situação e evitar que ela aconteça novamente. Proteja a sua essência, proteja a sua saúde mental, proteja as suas relações saudáveis e é isso. Eu Não leva espero. esse desconforto pra casa, não leva. Não leve esse desconforto para casa. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. Caso tenha feito sentido, te ajudado. Filha, tá com o nariz entupido, né? Você comenta aqui, me fala o que você achou, se foi algo que te agregou, enfim. Se inscreve, comenta, compartilha. Se tiver o hype para dar no vídeo, dê o hype no vídeo, porque isso ajuda demais para que aos pouquinhos a gente consiga crescer essa comunidade e fazer desse espaço um lugar confortável. Hoje eu até coloquei a minha roupa mais confortável, meus gatinhos estão por aqui, uma velhinha aromática acendi para poder fazer desse assunto desconfortável algo confortável pra gente. Onde Espero. eu encontro essa vela aí? Você encontra no meu site www.dimitra.com.br. Eu que produzo a vela, o aromatizador de ambiente, são feitas aqui para as minhas mães. Essas daqui são de maracujá com pitanga, particularmente a minha preferida, tá? Não conta para os Para as outros outras aromas. velas. Não conta para as outras velas, mas são as minhas favoritas. Deixei aqui uma xicrazinha que já tá gelada porque eu esqueci de beber. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.